Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem mais um capítulo das loucas aventuras do Richard pelo mundo. Esses tempos atrás eu também fiz um vídeo onde ele foi numa tribo indígena com a sua esposa e ela queria tirar umas fotos, ver como que era o negócio. Durante a sessão de fotos, o chefe da tribo já começou a olhar a esposa do Richard com outros olhos e em determinado momento o cacique já mandou a braba ali mesmo, falou que queria ficar com a mulher do Richard e que se possível era para ele sumir imediatamente. Pra quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo a todos porque é uma excelente história e o negócio ficou meio mal contado, porque o Richard falou que a esposa foi lá conversar com o chefe, ele ficou do lado de fora até eles chegarem numa conclusão final e diz o Richard que ficou por isso mesmo. Liberaram a esposa, o Richard e no final supostamente acabou tudo bem. E agora nesse vídeo de hoje, que também faz parte do mesmo podcast, o Richard também contou outra história bastante semelhante, inclusive ele vai contar por que quando ele visita a África ele leva preservativo GG caso ocorra alguma emergência. E antes mesmo de começar o vídeo, já fica uma pergunta no ar: será que significa? Não é possível. Quem que viaja para África, para Moçambique mais em específico, e já leva até os preservativos? Eu já vi entrevista dele falando que isso é zoeira, que também não é bem assim, mas que ele levou, ele já contou essa história não sei quantas vezes. Ele disse que naquela época ele era bem mais jovem, cabeludo, e a rapaziada quando vê alguém diferente, nesse estilo aí que o Richard era nos velhos tempos, geralmente não perdoava. E mesmo assim o Richard foi lá, se arriscou bravamente. Tudo isso eu acho que foi para fazer o programa que ele apresentava na época, e para ter as imagens ele precisou meio que colocar o caneco à prova. Isso é que é profissional, hein? Certamente o Richard ganhava muito bem para poder fazer isso, mas mesmo assim eu acho que não compensa. Se der para pegar as imagens pela internet é melhor, mas não com o Richard, que isso? O cara é aventureiro, já passou por coisa muito pior que essa, apesar que pior que isso eu nem consegui imaginar. Só que o principal dessa história não é nem a questão do preservativo e a rapaziada que eventualmente poderia pegar o Richard na fraqueza. Não senhor, o que chamou a atenção nessa história é que mais uma vez o Richard foi viajar com a sua esposa para um lugar remoto. E será que precisava levar até a esposa? Ele já não estava ciente que o pessoal lá não estava para brincadeira? Não é querendo falar nada não, mas o Richard é muito insistente. Será que ele não aprendeu nada com aquela história lá do chefe indígena que queria ficar com a esposa dele? Por que o Richard toda vez faz questão de ficar levando a sua esposa para esses lugares que o pessoal aparentemente é sangue nos olhos? É exatamente isso que vamos ver a partir de agora, e tente não se impressionar com a coragem, entre aspas, do grande Richard. Deixa eu te falar que a mulher que eu mais amo na minha vida é a minha mulher atual, que é meio indígena, que é minha parceira, que é uma mulher incrível. Eu me achei. De todas que você casou, essa foi eu mais me que achei, você eu me mais achei. Essa é a melhor. Deus é... Mas eu levei pra África. Certo. Moçambique. Mulherão grande e tal, não sei o quê. Certo. Aí, cheguei lá numa... Tinha 10 caras sentados. Os negão lá, dentro sentado. Meu Deus do céu. Tamanho de pé de Entrou mesa. minha mulher. Meu Deus. Os caras assim, ó. Já imaginei o X. Desse jeito. Olhou pra Aí, vem com o pai. Esse você, Violeta. É Não. inteligência. Ali eu não tenho chance. Eu tenho alguma chance? Tem não. Não E tenho. capaz deles querer Não comer você tenho. também. Por isso que eu andava com a... Lembra a história da camisinha? Sim. É pra isso. É pra me proteger. Não é pra eu comer. A história, camisinha no bolso, XL, porque os caras têm, acho que são grandão, no bolso pra se proteger. O cara vai, você fala, ó, usa aqui. Mas beleza. Aí eu cheguei, isso é verdade, cheguei ali, todo mundo lá, aí os caras, nossa, que as mulheres brasileiras são muito lindas aí em Moçambique. Eu falei, são. Mas eu falei, você tá falando da minha mulher? Eu falei, não, ela é travesti. É isso mesmo? Exatamente. Aí o cara já puxou um freio de mão ali, pensou 2 vezes, deu a volta e pronto, acabou. Saímos dali assim, tranquilo, entendeu? Agora ninguém olha mais. A não ser que queira. Entendeu? Pá! Aí sem Quer pagar pra ação. mim. Entendeu? Sem violência. Sem com violência. inteligência. Homem inteligente. Pronto. Perfeito.
Aí palavras duras do Richard, hein, senhores? Teve que levar a proteção XL? Como que ele sabia? Esse aí já tava preparado pro pior mesmo. E tem outra, ele pensou em todos os detalhes. Quem que ia se preocupar com isso? Aí não, gente, eu vou levar uma bem grande, caso os rapazes me ataquem, eu pelo menos consigo me proteger. E eu acho que ele deu muita atenção nessa parte. Ele deveria ter levado uma P, só de raiva. Vai bagunçar com o Richard e tudo, beleza, mas só a cabecinha também. Mas falando sério, eu acho que o Richard fez isso porque é uma coisa comum, né, senhores? Vai fazer o quê? Se o cara tá viajando no país dos outros, ele tem que se adaptar. Mas a única parte que eu não entendi muito bem é a seguinte: a hora que o Richard falou pra rapaziada que a esposa dele era menino, você viu ali que eles já deixaram quieto, já olharam pra esposa com outros olhos, e se a rapaziada tem toda essa dificuldade em se envolver com transformista, por que que o Richard tava tão preocupado assim em levar até os preservativos? E além disso também, isso aí, como eu falei, já faz um tempo, eu acho que era quando ele apresentava aquele programa no SBT, eu acho que já faz bem uns 15 anos que isso aconteceu, e nessa época o Richard era um cara mais vaidoso, você vê que ele tinha cabelo comprido, até um brinquinho ali pra dar um charme, e eu acho que pelo menos pra essa viagem que ele fez pra África, ele deveria mudar um pouco o visual, se essa era a preocupação dele. A primeira coisa que ele deveria fazer era raspar a cabeça, pro pessoal não ficar confundindo, vai que alguém resolve pegar ele pelos cabelos, né? Então ele já iria criar uma certa dificuldade, e se alguém quisesse namorar com ele sem que ele permitisse, pelo menos pelos cabelos o pessoal não ia puxar. Esse gostinho ele não ia dar pros caras. Mas brincadeiras à parte, né, pessoal? Isso é um assunto bem sério. Eu só tô falando isso dessa forma bem humorada porque já faz tempo e não há motivos para preocupação, mas ele escapou por pouco. Se ele continuasse insistindo tanto desse jeito em ficar viajando para lugares inóspitos, uma hora ou outra poderia acontecer, né? Pelo que ele falou, nessa viagem deu tudo bem. Por incrível que pareça, o pessoal que era sangue nos olhos, por algum motivo inexplicável, acreditou de primeira que a esposa do Richard era menino, então eu acho que esse pessoal nem era tão perigoso assim. O Richard que se preocupou à toa, mas sabe como é, né? Um homem prevenido vale por dois, e se de repente os caras decidissem ali no calor do momento que a hora do Richard tinha chegado, ele tinha um plano B, que era os preservativos, tava tudo sob controle, aparentemente ele não ia resistir também, porque os caras estavam em 10, mas isso é que é ter coragem, senhores. Uma coisa é o cara ir desavisado, sem saber que o pessoal tem esse costume, e ele é surpreendido com esse tipo de proposta quando ele chega no lugar. Agora com o Richard não foi assim, tudo foi meticulosamente planejado, desde o preservativo até o que ele ia falar caso alguém se interessasse pela esposa dele. E além do mais, esse negócio tá muito mal contado. Como que os caras desistiram da esposa do Richard de primeira, e o Richard por outro lado já tava fazendo até planos, levando preservativo e tudo. Tem alguma coisa estranha, senhores. Acho que o Richard tava com a expectativa muito alta. E além disso, eu acho que ele foi prevenido demais. Tudo meticulosamente planejado caso houvesse alguma intercorrência, e no final ficou por isso mesmo. Mas como eu falei, não há motivos para preocupação. O Richard é um cara experiente, gente boa, e provavelmente ele tinha uma carta na manga. Caso ele chegasse lá e alguém fizesse esse tipo de proposta indecente para ele, ao invés de já chegar se entregando e dando até preservativo pros caras, provavelmente o Richard primeiro ia propor um garga para não ficar ruim para ninguém, pelo menos não ia ficar no 0 a 0, mas felizmente não foi necessário. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você teria a mesma disponibilidade que o Richard para viajar para esses lugares, ainda levando a esposa. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Master Jr., homem que resolve viajar para esses lugares extremamente perigosos, já sabendo que chegando lá a rapaziada pode bagunçar com ele, mas não há motivos para preocupação, porque o Richard levou até camisinha de morango desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!